Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar sobre vasopressores inotrópicos. Esse vídeo é a segunda parte sobre catecolaminas. Vamos então começar a falar sobre a dobutamina. A dobutamina é uma catecolamina sintética com ação seletiva sobre os receptores beta, principalmente beta 1, que praticamente sem afinidade pelos receptores alfa. Ela aumenta o inotropismo e o cronotropismo, fazendo com que esse coração trabalhe de uma maneira mais sólida e devido ao aumento da produção de AMP cíclico e da atividade miocárdica, ela acaba por aumentar também o consumo de oxigênio. Por isso, ela é utilizada tanto em situações em que há necessidade de melhorar a performance miocárdica, mas também no teste em que é feita a ecocardiografia mediante a administração dessa substância. Dessa forma, é feita então a avaliação de se essa coronária desse indivíduo é capaz de suprir o aumento da demanda provocado pelo aumento do trabalho que a dobutamina causa. Então, é o chamado ecostresse. Normalmente, a dobutamina é utilizada por um período relativamente curto, tem uma meia-vida extremamente curta, em torno de 2 a 3 minutos, e então é utilizada em infusão. Tem uma atividade inotrópica superior à dobutamina, à dopamina, perdão, e além de aumentar de uma maneira mais eficaz a força contrátil, também não tem a ação da dopamina de vasoconstrição periférica quando em doses mais elevadas. Também pode ser utilizado em situações de insuficiência cardíaca pós-SEC, pós-circulação extracorpórea, onde há uma depressão da atividade dos receptores adrenérgicos e assim, muitas vezes, o paciente apresenta uma insuficiência cardíaca até que haja um retorno à função adequada desses receptores. Nesse momento, na situação de hipotensão pós-circulação extracorpórea causada por esse mecanismo de ação, por essa fisiopatologia, a dobutamina é capaz de aumentar o débito cardíaco, reduzindo a pressão de enchimento, melhorando então a função tanto sistólica quanto diastólica, além de reduzir a resistência vascular pulmonar. Existe apenas um desafio na comparação entre a dobutamina e a milrinona nessa função, uma vez que a milrinona é capaz de causar o mesmo aumento do inotropismo desse miocárdio sem aumentar tanto o consumo de oxigênio. Como foi demonstrado, foi comentado no diapositivo anterior, o mecanismo de ação da dobutamina é pela ativação do receptor beta-1 adrenérgico. Esse receptor, como os outros receptores adrenérgicos, é um receptor de membrana que pertence à superfamília de receptores ligados à proteína G. Quando eles são ativados, eles mudam a sua conformação estrutural e ativam um segundo mensageiro. No caso do receptor beta-1, o segundo mensageiro é o AMP cíclico. O AMP cíclico aumenta o conteúdo de cálcio intracelular na fase sistólica através de uma ativação de cadeia enzimática que faz com que haja facilitação da interação entre actina e miosina miocárdica, facilitando então a sua contração. Isso aumenta o inotropismo, a força de contração, mas também aumenta a frequência, ou seja, o cronotropismo, aumenta a frequência de disparos, além de, através de outro mecanismo, facilitar o retorno do cálcio para as reservas dos sarcômeros, dos retículos sarcoplasmáticos do miocárdio, então facilitando o relaxamento miocárdico na fase diastólica. Isso é chamado de lusotropismo, que faz com que haja uma diminuição da pressão de enchimento, melhorando o volume diastólico final. Então, temos uma melhora tanto na função sistólica quanto na diastólica, e isso facilita muito o trabalho cardíaco e melhora o volume sistólico pelo aumento do inotropismo,
O débito cardíaco, por aumento desse inotropismo, principalmente associado com o cronotropismo, ou seja, aumenta o volume sistólico e a frequência cardíaca, com um aumento importante do débito cardíaco. E o volume sistólico ele é aumentado não só pela força contrátil, mas também pelo aumento do volume diastólico final, facilitado pelo lusotropismo, que é aquela diminuição da pressão diastólica final com maior capacidade de volume diastólico final. Quando comparado com a milrinona, ele é capaz de causar também um aumento do débito cardíaco e a pressão arterial pode aumentar inicialmente, como é demonstrado nesses gráficos, nesse diapositivo, mas pode também ser mantida ou até diminuir a pressão arterial. Quando você aumenta muito a dose de dobutamina, com a intenção de aumentar o débito cardíaco progressivamente, você vai progressivamente deixando aquela seletividade beta-1, porque alcança também uma ativação de receptor beta-2. Então, inicialmente, você tem um aumento do volume sistólico pela ativação de beta-1 e um aumento da pressão arterial sistólica e um menor aumento da pressão arterial diastólica. Com o aumento da dose de dobutamina, a pressão arterial sistólica continua aumentando, mas a elevação da pressão arterial diastólica se eleva numa proporção menor devido ao início da ativação do receptor beta-2, que tende a fazer uma vasodilatação. Então começa a ter um afastamento entre a pressão arterial sistólica e a diastólica no conceito da pressão de pulso, ou seja, a pressão de pulso ela se alarga, ela aumenta, uma vez que há um aumento mais intenso da pressão sistólica do que da diastólica. Progressivamente, há um aumento da frequência cardíaca à medida que aumenta essa dose, mas também há uma redução da pressão da resistência vascular sistêmica por ativação de receptores beta-2. Então, ocorre tanto o aumento da frequência cardíaca, quanto progressivamente, quanto uma redução da resistência vascular sistêmica. Isso, a princípio, é uma matemática favorável, mas existe um limite em que o aumento da frequência cardíaca vai causar um desbalanço entre oferta e demanda de oxigênio. E isso, em pacientes com reserva coronariana reduzida, pode causar o que está demonstrado no gráfico à direita, nesse diapositivo, onde, após um determinado aumento da dobutamina, aquela elevação do débito cardíaco começa a não acontecer mais e começa a ter uma queda desse débito cardíaco, uma vez que começa a ter um descompasso, um desequilíbrio entre oferta e demanda de oxigênio. E aí esse miocárdio começa a não ter mais a sua capacidade contrátil e o débito cardíaco começa a reduzir a partir daí. Aqui uma representação esquemática da forma com a qual a dobutamina ativa todo esse sistema. Então, ela ativa o receptor beta-1, que ativa em sequência a adenilciclase, aumentando a produção de AMP cíclico, e o AMP cíclico vai aumentar a ativação da proteína quinase A. Essa proteína quinase A vai aumentar a quantidade de canais de cálcio existentes na parede dessa célula, e esse aumento, esse upregulation de canais de cálcio vai fazer com que haja uma maior entrada de cálcio na célula. Entrando mais cálcio na célula, esse cálcio vai ativar o receptor de ranodina no retículo sarcoplasmático, fazendo com que esse retículo sarcoplasmático libere mais cálcio ainda nesse citoplasma, facilitando de grande maneira a interação entre as proteínas contráteis, actina e miosina. Isso vai aumentar a força contrátil, vai aumentar a frequência de disparo também, aumentando a frequência cardíaca. Mas, como foi demonstrado também, a proteína quinase A tem a capacidade de ativar sistemas de recaptação desse cálcio na fase diastólica, fazendo com que haja redução do cálcio citoplasmático, facilitando o relaxamento miocárdico na fase diastólica. Da mesma forma que as catecolaminas naturais, adrenalina e noradrenalina, a dobutamina tem uma biodisponibilidade oral praticamente igual a zero devido à alta metabolização intestinal
pela CONT e pela MAL, ou seja, pela catecolamina-transferase e pela monoaminoxidase. A nível sistêmico, a sua metabolização também é feita principalmente pela catecolamina-transferase, produzindo um metabólito que é o 3-ortometiodobutamina, que tem uma capacidade de ação antagonista sobre os receptores alfa-1. Isso, associado à ação direta da dobutamina sobre os receptores beta-2, aumenta a capacidade vasodilatadora dessa substância, fazendo com que haja uma redução ainda maior em doses mais elevadas da resistência vascular sistêmica. Após essa primeira etapa de metabolização, ela sofre conjugação com glucuronídeos a nível hepático para ser eliminado com subprodutos de metabolização inativos. Uma curiosidade farmacológica em relação à dobutamina é que, diferente da adrenalina e da noradrenalina, que são compostos utilizados na sua forma levógena, que tem uma capacidade desse isômero muito mais intenso do que a forma destrógena, aqui a dobutamina é produzida como mistura racêmica e isso tem uma grande importância em relação à sua ação. Esse diapositivo traz de maneira esquemática a representação da ação de cada um dos isômeros da dobutamina. Então, temos acima e à esquerda o primeiro gráfico mostrando a ação da forma destrógena, que, como descrito no quadro acima e à direita, essa forma destrógena tem uma ação antagonista sobre os receptores alfa-1, que já vai causar uma vasodilatação, uma diminuição da resistência vascular sistêmica, que por si só, de maneira indireta, por ativação de vários receptores, induziria um aumento da frequência cardíaca. Mas ela tem também ação muito potente sobre os receptores beta-1, aumentando a frequência e a força de contração miocárdica, o que faz com que haja uma manutenção de um débito cardíaco aumentado. Além disso, é uma ação também sobre beta-2, mas de menor potência. E a forma levógena, demonstrada abaixo à esquerda, onde essa forma levógena tem uma alta afinidade pelo receptor alfa-1, mas com um age como um agonista parcial, ou seja, aumenta um pouco a resistência vascular sistêmica, que contrabalança com o efeito do outro isômero. Então, aqui há um agonismo parcial em receptor alfa-1. E há um agonismo, um agonista completo sobre beta-1. Aumenta bastante a força de contração, não tão intensa quanto o seu isômero destrógeno, mas tem uma ação completa sobre o receptor beta-1, aumentando a frequência cardíaca e o débito cardíaco também. E tem uma ação mínima sobre o beta-2, ou seja, enquanto a forma destrógena tem uma ação importante, beta-1 tem uma ação importante sobre a redução da resistência vascular sistêmica, aqui o receptor alfa, a forma levógena, faz com que haja uma redução dessa queda da resistência vascular sistêmica. Então, são efeitos meio que se contrabalançam para resultar no que está representado no terceiro gráfico, o gráfico central no diapositivo, que mostra uma elevação da pressão arterial sistólica e diastólica sem tanta alteração na pressão arterial média, já que há um equilíbrio entre fatores vasodilatadores e vasoconstritores de ambos os isômeros, mantendo essa pressão arterial média meio estável. E há um aumento da frequência cardíaca que não chega a ser maior do que o valor da pressão arterial sistólica, devido também a esse equilíbrio de ações. As principais contraindicações da dobutamina são a miocardiopatia hipertrófica, onde há geralmente uma dificuldade na via de saída do ventrículo, e esse aumento de inotropismo acaba piorando essa dificuldade. Uma cardiomiopatia apical em balão também leva a risco de ruptura,
o aneurisma ventricular funciona mais ou menos do mesmo jeito. Então é importante que no diagnóstico dessas condições seja evitado ou se utilize a dobutamina com bastante critério e bastante cuidado. Existem outras formas de se preparar a dobutamina, mas a mais clássica, a mais utilizada em geral, é a utilização do preparo de dobutamina resultando na concentração de 1 miligrama por ml, ou seja, colocar uma ampola de 20 ml com 250 miligramas de dobutamina em uma solução glicosada ou salina no conteúdo de 230 ml, que vai resultar no volume total de 250, ou seja, diluir 250 miligramas, que é igual a 20 ml de dobutamina na sua ampola, em 230 ml de uma solução glicosada ou fisiológica, resultando então nessa concentração de 1 miligrama por ml, e a dose utilizada em geral varia entre 2 a 20 microgramas por quilo por minuto, a ser adaptada de acordo com a resposta e com a necessidade do paciente. Próximo assunto, dopamina. A dopamina é uma amina de grande importância, naturalmente presente no organismo, tem atuação em funções de motricidade, sistema extrapiramidal, tem relações com o sistema de aprendizado, de memória, com mecanismos de recompensa, e tem também atuação em uma série de receptores. São 5 isoformas, algumas no sistema nervoso central, outras periféricas, e a nível de sistema cardiovascular, a atuação da dopamina vai surtir efeitos diferentes devido à sua variabilidade de afinidade e potência com os receptores do sistema nervoso simpático. Em menores doses, tem atuação nos receptores dopaminérgicos com o aumento da natriurese, da diurese, vasodilatação esplâncnica, e isso levou até no passado a se considerar a dopamina nessas doses menores, que entre aspas foi chamada de dopaminérgica, como se essa dose fosse atuar apenas a nível de receptor dopaminérgico, mas já em menores doses ela vai atuar também nos outros receptores, obviamente, mas com um efeito inferior àquele notado quando você aumenta a infusão daquela solução contendo a dopamina. Então, em doses menores, essa chamada dose dopaminérgica foi considerada protetora para os rins no passado, mas os trabalhos não mostraram desfechos melhores nesses pacientes que receberam essas doses, então essa estratégia de proteção renal foi abandonada. Em doses maiores, que 3 microgramas por quilo por minuto, a dopamina começa a ter uma ação mais importante em receptor beta-1, com o aumento do inotropismo e do cronotropismo, fazendo com que haja um aumento, então, do volume sistólico e, como aumenta também a frequência cardíaca, aumenta bastante o débito cardíaco. Existe uma ação direta, então, a nível de receptor beta-1, com possibilidade também de uma ação indireta através do efeito sobre liberação da noradrenalina. As doses, então, foram classificadas, a grosso modo, como doses dopaminérgicas de 0,5 até 3 microgramas por quilo por minuto, doses beta-1 acima de 3 até 10 microgramas por quilo por minuto, e o efeito alfa sendo notado com doses acima de 10 microgramas por quilo por minuto. Essa classificação didática ela leva a uma aceitação importante da maioria dos autores, mas com a lembrança de que o efeito vai ser tão mais significativo quanto menos envolvimento de outras drogas que possam interferir com o aumento ou redução do efeito da dopamina nos receptores em questão. Então, pacientes que têm a concentração sérica de catecolaminas aumentada por situação de estresse,
eles podem, então, eventualmente, ter uma ação um pouco mais importante da dopamina, já que os receptores já estão sendo ativados por outros agonistas envolvidos nesse estresse. Também, pacientes que estão sob ação de agonistas por um tempo muito prolongado podem ter uma downregulation, uma diminuição dos receptores, e a necessidade da dose de dopamina para o efeito similar naquele mesmo receptor, às vezes pode ser necessária uma dose um pouco maior, mas de forma didática essa classificação foi feita dessa forma. Então a dopamina tem uma ação periférica, tem uma ação central também, como foi mencionado, e a dose vai ser titulada de acordo com a resposta individual de cada paciente, que tem no resultado do efeito da dopamina a interferência tanto dos mecanismos já mencionados, fatores já mencionados, como comorbidades ou a atuação de outras drogas, mas existe também uma variabilidade interindividual que pode ser de até 75 vezes. Os indivíduos podem ter uma resposta maior ou menor de acordo com a sua resposta individual, a sua carga genética, a farmacogenética também é importante no entendimento da produção de receptores que podem ter mais ou menos sensibilidade à droga que está sendo utilizada. No caso da dopamina, essa variabilidade individual é bastante grande. Devido a essa versatilidade, essa variabilidade de afinidades e potências de ativação de determinados receptores, a dopamina foi indicada, teve uma variabilidade também muito grande de indicações no passado. Essas indicações foram sendo reduzidas à medida que surgiram substâncias com um potencial melhor, com um perfil farmacocinético, farmacodinâmico mais vantajoso. Em relação ao choque séptico, ela pode ser usada, ela tem uma utilidade interessante, porém é importante lembrar que a dopamina ela leva a uma incidência maior de arritmia e em pacientes que eventualmente estejam apresentando taquicardia, a necessidade de aumentar a concentração ou a dose de administração da dopamina pode levar a uma taquicardia mais intensa com o aumento do desbalanço entre oferta e demanda de oxigênio do miocárdio, aumentando então ainda assim a incidência de arritmia. Portanto, no choque séptico, é importante lembrar que existem substâncias com um perfil melhor, mas naqueles pacientes que não têm um risco de arritmia ou que se apresentem com bradicardia, a dopamina pode ser uma droga bastante interessante, uma vez que vai aumentar a frequência cardíaca. No choque cardiogênico, ela já teve também bastante utilidade, mas foi demonstrado já em vários trabalhos que a dopamina leva a um aumento importante da incidência de arritmias pelo fator já mencionado e aumenta também a mortalidade quando comparada com a noradrenalina. Na insuficiência cardíaca crônica e naquela insuficiência cardíaca que surge após a circulação extracorpórea, ela também pode ser utilizada como uma droga de segunda ou terceira escolha. Ela tem uma resposta inferior à dobutamina, pelos motivos também já mencionados. Em relação aos eventos cardíacos que podem surgir na utilização da dopamina, foi comparado com a dopexamina, que é uma catecolamina sintética derivada da dopamina, e a dopexamina apresentou menos eventos cardíacos quando comparado com a dopamina. Então, a dopamina foi inferior à sua substância derivada. E em relação à dose renal, já foi mencionado aquela dose, embora menor, embora tendo menos ação sobre os receptores beta e alfa, eles ainda não vão ser exclusivos dos receptores D1. Portanto, não há que se chamar de dose renal da dopamina. É uma dose que vai ter um efeito predominantemente sobre os receptores dopaminérgicos, pode apresentar aumento da diurese na natriurese, mas não foi comprovado que isso vai reduzir
a complicação renal. Na comparação aqui no texto, na figura apresentada nesse diapositivo, então, em relação à análise em vários tipos de choque apresentados ali, foi visto que, na comparação com a noradrenalina, a dopamina apresentou semelhança em relação ao choque hipovolêmico, ela apresentou semelhança em relação ao choque séptico, mas a noradrenalina foi superior quando se comparava aquele subgrupo relacionado apenas a choque cardiogênico. Então, nesse caso, a dopamina realmente é bem inferior e não deve ser a droga escolhida como primeira opção. O preparo mais comum da solução de dopamina é utilizando 5 ampolas de 10 ml. Cada ampola de 10 ml tem 50 mg, então 5 ampolas vão conter 250 mg, diluindo isso para 250 ml ou de solução fisiológica ou de solução glicosada, para manter uma concentração de 1 mg por ml. E a dose a ser utilizada, então, desde meio até 20 microgramas por quilo por minuto, de acordo com o objetivo desejado. Se a dose utilizada é uma dose apenas para aumentar um pouco a diurese, para tentar aumentar progressivamente até alcançar um efeito beta com o aumento do débito cardíaco, então ali uma dose em torno de 3 a 10 microgramas por quilo por minuto, você vai alcançar um efeito beta e acima disso, como foi dito, um efeito alfa-adrenérgico que vai induzir uma vasoconstrição com aumento da pressão arterial de maneira mais significativa. Lembrando sempre que a dopamina vai aumentar bastante o consumo de oxigênio e, na comparação com a noradrenalina, naqueles pacientes que têm insuficiência coronariana, o risco de arritmia vai ser aumentado e, então, é uma droga que não deve ser tida como primeira opção no choque cardiogênico. Obviamente, nos outros tipos de choque, também a dopamina já perdeu bastante terreno em utilização para drogas mais interessantes, mas pode ser considerada em algumas situações ainda uma droga de alguma utilidade. Então, em relação aos efeitos adversos, os mais importantes são a taquicardia bastante intensa, que se pronuncia a partir de doses intermediárias, entre 3 e 10 microgramas por quilo por minuto. As arritmias podem surgir em pacientes que tenham dificuldade de manter o equilíbrio entre oferta e demanda de oxigênio. Ocorre naqueles pacientes que recebem doses muito elevadas a redução da perfusão esplâncnica, enquanto com doses reduzidas, as chamadas doses dopaminérgicas, entre 0,5 e 3 microgramas por quilo por minuto, você pode ter um aumento da perfusão esplâncnica por vasodilatação, diminuição da resistência vascular esplâncnica, mas em doses muito elevadas, acima de 10 microgramas por quilo por minuto, você vai ter uma redução importante pelo efeito alfa-adrenérgico. E essas doses elevadas também podem reduzir a resposta à hipoxemia, alterando de maneira importante a capacidade de reação à hipóxia e com maior dano, ou facilitando o maior dano ao tecido. Falaremos agora sobre o isoproterenol. O isoproterenol é um derivado do isopropíl da noradrenalina, é um produto sintético que tem ação beta-adrenérgica inespecífica. Atuando sobre o receptor beta-1, vai produzir aumento do inotropismo, do cronotropismo e do lisotropismo, fazendo com que haja um aumento importante do débito cardíaco e da frequência cardíaca. Com isso, esse aumento do débito cardíaco vai levar a um aumento da pressão arterial sistólica, mas com muita frequência pode levar à hipotensão importante devido à atuação em receptor beta-2, que provoca uma vasodilatação importante, reduzindo a pressão arterial diastólica e a pressão arterial média. Pacientes que utilizam isoproterenol em altas doses podem inclusive apresentar hipotensão importante devido a essa grande vasodilatação que ele pode apresentar.
As indicações mais importantes do isoproterenol são o tratamento de bradicardia sintomática, onde pode-se utilizar as doses entre 0,01 a 0,2 microgramas por quilo por minuto. O bloqueio atrioventricular de terceiro grau, que pode ser um risco à vida real, e a dose de ataque é de 0,02 a 0,06 miligrama em bolos, com a manutenção de uma infusão que pode ser de até 2 microgramas por quilo por minuto, e essa infusão vai ser titulada de acordo com a necessidade e com a resposta. O mapeamento de arritmia também é uma indicação em algumas situações onde a utilização do isoproterenol faz com que haja um aumento da ativação de receptor beta-1. Isso pode gerar uma irritabilidade e denunciar a localização dos focos de arritmia, que podem ser então tratados através da ablação com radiofrequência. Transplante cardíaco também, em pacientes transplantados que não respondem obviamente a ação da atropina, podem apresentar necessidade eventual de um suporte cronotrópico, e o isoproterenol já foi utilizado bastante nessa situação no passado, mas foi hoje em dia substituído por drogas mais eficazes, como por exemplo a adrenalina milrinona. O paciente com asma, que já foi tratado muito com isoproterenol, apresentava muita taquicardia, muito desconforto, palpitação, e essa questão então foi substituída por drogas que tenham uma ação mais específica, beta-2, sem tanta interferência sobre a frequência cardíaca. Lembrando que, como foi dito mostrado no diapositivo anterior, as ampolas de isoproterenol vêm em concentrações de 0,1, 0,2 ou 1 ou 2 miligrama por ml, e as diluições sugeridas são de 0,1 miligrama em 50 ml para utilização em bomba de infusão, ou 0,2 miligrama em 100 ml para utilização em bomba de rolete. A concentração final é de 2 microgramas por ml. É importante proteger da luz, porque é uma droga fotossensível, e a utilização então vai ser em demanda, vai ser de acordo com a necessidade e com a resposta apresentada pelo paciente. Então, os principais efeitos adversos são o grande aumento da demanda de oxigênio, já que o paciente vai apresentar uma frequência cardíaca bastante elevada, e por essa mesma frequência cardíaca elevada ele vai apresentar uma redução da oferta de oxigênio, já que a oferta de oxigênio é feita pelo enchimento coronariano, que acontece na diástole. O paciente com frequência cardíaca aumentada tem esse tempo de diástole reduzido, então ele vai apresentar tanto aumento da demanda pelo aumento de trabalho, quanto redução da oferta devido ao encurtamento do tempo diastólico. São pacientes que vão eventualmente apresentar palpitação, desconforto, cefaleia, podendo apresentar flush também, uma situação que é bastante desconfortável. Então, é uma droga que hoje tem as suas indicações bastante reduzidas pela possibilidade de, na maioria das vezes, utilizar-se drogas com perfil mais interessante. Mas em situação principalmente de bradicardia refratária, que não seja por intoxicação por beta-bloqueador, por exemplo, ou paciente com bloqueio atrioventricular até que chegue o marcapasso, um paciente que pode ser beneficiado com a utilização do isoproterenol. O isoproterenol não deve ser utilizado em pacientes com insuficiência coronariana, a não ser em situações muito especiais, já que ele aumenta muito, como foi dito, o desequilíbrio entre oferta e demanda de oxigênio no miocárdio. Pacientes que apresentam em fase de gravidez ou em amamentação não devem também utilizar o isoproterenol. Pacientes com hipertiroidismo podem ter crises de taquicardia e hipertensão bastante exacerbadas. Pacientes com quadro geral que leve a taquicardia também vão sofrer agravamento desse quadro. Paciente com choque séptico devido à vasodilatação que esse paciente pode apresentar, e essa vasodilatação vai ser agravada pela estimulação de receptores beta pelo isoproterenol. E paciente com hipovolemia pelo mesmo motivo, já que o paciente
vai apresentar uma vasodilatação e ele já tem um volume circulatório reduzido, ele vai sofrer agravamento da sua condição hemodinâmica. Essas foram as fontes utilizadas por nós. Notem bem que são fontes bastante antigas. Existe uma escassez de trabalhos relacionados a essas drogas, tanto desse vídeo quanto do vídeo anterior. E os trabalhos, então, alguns são antigos, são trabalhos até importantes pelas informações que trouxeram, mas são trabalhos que não foram desafiados ao longo do tempo, e alguns com algumas restrições metodológicas que devem ser, então, encaradas com certa limitação, certo cuidado. Então, terminamos aqui o segundo vídeo sobre vasopressores inotrópicos do grupo das catecolaminas. Espero que tenham gostado do conteúdo e, se gostaram, por favor, deem um like e compartilhem. Muito obrigado.